Bom, esse texto é familiar, né? Eu falei, ué, que vai repetir a mensagem? Pô, já ouvi isso aí em algum lugar, deixa eu ver quando, né? Esqueceu. Então, bom, vamos lá. O mesmo texto, só que antes a gente falou sobre, lá em Marcos, né? E vocês lembram que Marcos, o ênfase de Marcos era um assunto. Já Mateus já trouxe para o outro lado. Marcos, por exemplo, ele ocultou o fato de Pedro também ter andado sobre as águas. Lembram disso? Não é que não exista, mas ele não jogou importante. Ele estava outro foco naquele texto. Já Mateus não. Mateus, o foco está na quê? Na fé. Que Pedro andou sobre as águas. Então, essa mensagem, sim, é uma espécie de continuação da mensagem anterior. Então, o que a gente aprendeu no último culto? Vamos só recapitular aqui, para vocês não acharem que é a mesma coisa. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que são as tempestades da vida, não é isso, Raquel? São os momentos de dificuldade, de tribulação, de dor, de choro, de dúvida, de incerteza. Momentos que todos passam, sim ou não? Vocês passam também de vez em quando, não? Um pouquinho? Ou só eu? Todo mundo? O que mais que a gente aprendeu? Aprendeu que o que causou a tempestade naqueles apóstolos e às vezes nas nossas vidas, é o nosso coração duro. É o fato da gente não entender algumas coisas e Deus precisa dar uma chacoalhada em nós. Aqueles apóstolos não entendiam o propósito de Jesus. Jesus teve que se revelar a eles de uma forma diferente. Então nós aprendemos que Jesus, ele não quer ser apenas nosso provedor, aquele que nos dá comida, que nos dá roupa, que nos dá trabalho e saúde. Não, Deus ele quer se revelar algo de forma muito mais profunda em nossos corações, né? Então a gente precisa conhecer além do Jesus que supre as nossas necessidades. A gente precisa se aprofundar e conhecer o Jesus que faz coisas extraordinárias. Amém? Então só um breve resumo do que vimos no último culto. Muito bem. Então aprendemos o que é tempestade. E olha só que interessante. Estava analisando esse texto e o que é interessante? Jesus estava com seus 12 apóstolos, certo? Eram 12. Aqueles estavam mais perto de Jesus, né? E a primeira coisa que chama atenção é isso. A tempestade estava para todo mundo, sim ou não? Ou só para 2 ou 3? Estava todo mundo mesmo, literalmente, né? Às vezes a gente fala assim, no dia a dia, todo mundo no mesmo barco e tal. Mas naquela ocasião, de fato, literalmente, está todo mundo no mesmo barco. Enfrentando a mesma tempestade. E olha só que interessante, o que eu fiquei pensando? Cara, aqueles homens estavam do lado de Jesus. Eram os apóstolos, as pessoas mais próximas de Jesus. Mas isso não os impediu de passar pela tempestade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que às vezes a gente acha que a tempestade é um privilégio só de quem está lá fora. Tempestade, ou dias difíceis, de tribulação, o dia mal, é só para o cara que não é crente. Para o ateu, para o macumbeiro, para o católico, para outros lugares. Menos para aquele que crê em Jesus. Temos ou não, às vezes, esse entendimento? Porque, às vezes, quando o crente começa a passar por aperto, às vezes a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Está em pecado. Fez alguma coisa. Como é que é a frase aí fora? Tacou pedra na cruz. Não tem essa expressão? Alguma coisa errada você fez, ô Larissa. Fala isso, tá? Tem alguma coisa que você fez aí. Me conta aí, vai. Tem um pecado escondido? Tem alguma coisa aí, né? O fato de ter aceitado Jesus, já a gente acaba sendo vacinado para não ter mais problema. É ou não é? Às vezes a gente tem esse entendimento e muita gente lá fora acha que é assim, né? Pô, entrou para a igreja, acabou. Não tem mais problema, não tem mais dor, não tem mais nada. E aí, principalmente quando você passa em portas de algumas igrejas, você vê uma placa bem assim, pare de sofrer. Já viram? Fica tranquilo, se quebrar eu te mando o Pix depois. Não tem problema não. Quem já viu aí? Passou alguma parte de alguma igreja, tá lá, pare de sofrer. Tem umas frases bem... Né? Convidativas. Então, olha, aqui na minha igreja você não vai mais sofrer. Aqui você não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. É o quê? O céu? Só que o próprio Jesus disse o quê, Raquel? No mundo terei aflições, mas
porque eu venci o... Ou seja, o próprio Jesus teve tribulação, foi crucificado. Esses mesmos apóstolos que a gente está vendo aqui, eu quero falar um pouquinho deles, todos eles, com exceção de Judas, que foi de arrasta para cima, né? Com exceção de Judas e João, que teve o único que teve uma morte natural, todos eles foram martirizados, morreram por evangelho, entregaram suas vidas, sendo apedrejados, esquartejados, crucificados, degolados, né? Foram mortos por pregar o evangelho. Então essa ideia de que só o mundo passa por tribulações difíceis, história, todos nós passamos por tribulações. Até aqui tranquilo? Essa é a primeira lição que a gente tira aqui desse texto. Aqueles que estavam do lado de Jesus, os mais próximos de Jesus, estavam na tempestade. E eu fiquei me questionando, quem eram esses homens, Raquel? Quem eram esses 12 homens que, vamos relembrar a história, né? Só um resumo rápido, você já conhece, mas estavam eles no meio do mar, eles tinham uma ordem, vamos atravessar para o outro lado. E no meio da travessia vem uma repentina tempestade. Se vocês tiverem um mínimo de curiosidade, joga no Google, no YouTube, bota assim, tempestade do mar da Galileia. Bota lá, vocês vão ver a tempestade real do mar, no dia de hoje. As pessoas lá, turistando e do nada, porque Galileia, na verdade, é um mar, não um mar, é um lago muito grande, que você olha, parece um mar de fato. Tão grande que é um lago, mas é um lago, né? Não tem entrada para o mar. E ele é cercado por grandes paredões de rochas. Então, o ar quente bate, né? Eu não sei explicar a física da parada, mas tipo, forma tempestade de forma muito rápida. Então você tá lá tranquilo navegando e do nada fecha e começa a ventar. Bota no agora não, Larissa, mas depois bota no YouTube para vocês verem. Eu fiz isso hoje, eu falei, caramba, que interessante, cara. Muito vento, água assim, que negócio tudo escuro de dia. Você tá de dia, parece que foi de noite, assim, muito de repente, muito loucura. Então eles estavam ali, no meio da noite, vocês sabem que naquela época não tinha Energisa, né? Não tinha lanterna, não tinha nada. Então no meio da noite é o quê? Um breu total. A fonte que eles tinham de iluminação era o quê? Candelabro, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Qual o nome daqueles? Tipo lampião, né? Não, lampião é mais moderno, mas lamparina naquela época. Mas tem como manter uma lamparina acesa em meio à tempestade? A chuva caindo, o vento para um lado, para o outro, não dá. Então, ou seja, ninguém via nada, era um breu. E aí, de repente, no meio da tempestade, alguém vê um vulto. Imagina, eu fico viajando com essas coisas, né? Mas você tá lá, peraí. Gente, eu tô pensando, eu vi alguém passando ali, bem naquele canto ali. Não, mas você é doido? Ih, peraí, eu também vi. Peraí, acho que tem alguém ali, maluco. Aí pronto. Um monte de marmanjo velho, burro, grande. Fantasma, fantasma, socorro! Imagina a cena, uma comédia, né? E então Jesus chega mais perto, calma, gente. Sou eu, não temo, eu tô aqui, sou eu. Oh, Jesus, sou eu. E aí, olha só que interessante. Bom, antes, eu quero entender quem é que estava lá chamando para o fantasma. Eu fiz um breve resumo dos 12 apóstolos aqui. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu fiquei curioso de saber quem eram os homens valentes de Jesus que estavam gritando por fantasma. Vamos ver, primeiro, Filipe. Filipe era um apóstolo no estilo racional, questionador, analítico. É aquele tipo de pessoa muito racional, analítica, muito dos números, né? Tudo ele faz cálculo, ele pensa. Você conhece alguém assim? Muito analítico, muito, não só vou se acontecer isso. É a pessoa dos números, gosta de matemática, tudo muito razão, né? Vocês acham que tem alguém assim nas igrejas por aí? Tem, né? Pessoa muito fria, muito calculista. E olha só que interessante. O que aconteceu ali, além da tempestade? Hoje eu não quero focar na tempestade. A tempestade a gente falou semana passada. Hoje eu quero falar de algo sobrenatural que aconteceu. Ou vocês acham um pouco? Um homem andando por cima do mar. O que é sobrenatural, Raquel? Existe o natural, que é o que a gente está vendo aqui. Então, se eu botar um pé, eu vou andar, tudo isso é natural. Se eu pegar, sei lá, essa garrafa, soltar, ela vai cair no chão. Eu não vou fazer isso. Vai quebrar minha garrafa, não. Mas é lei da física. Hã?
Não, não precisa, você já sabe o que vai acontecer, né? Então, é física, é o natural. O que é o sobre? É o que ultrapassa a barreira natural. Até aqui é natural, beleza, tranquilo. É quando ultrapassa, é sobrenatural. É algo que não tem explicação. Você olha, ué, o que é isso? Não, mas, peraí, como é que pode eu soltar essa garrafa e ela não cair no chão? Eu não vou tentar fazer esse teste, né? Mas seria sobrenatural. Então, se você está no mar, né? O mar, a água é líquido. Então, você bota a mão, você afunda. Se você bota o pé, você afunda. Isso é o quê? Natural, sim ou não? O que é o sobre? É você botar o pé e não afundar. Aí você fala, ué, tem uma coisa errada aí. É ou não é? Estão me acompanhando? É sobrenatural. Então, quando Jesus aparece andando por sobre o mar, isso, para mim, na minha opinião, não sei vocês, mas é um dos milagres mais extraordinários que a Bíblia conta. E olha que teve muitos. Teve morto sendo ressuscitado, teve tempestade sendo acalmada, além dessa, teve a multiplicação de pães, né, água transformando em vinho, muitas coisas acontecendo. Mas andar por sobre o mar é um negócio, no mínimo, né? De você, caramba, que isso, meu Deus? Se alguém, imagina, a Larissa chega do nada aqui da rua, gente, você não sabe o que aconteceu. Diga, eu estava lá na praia, eu comecei a correr em cima do mar. O que a gente vai fazer? Interna no CAPS. É ou não é? A gente vai acreditar num negócio desse. Faz sentido? Ela enlouqueceu. O que eu vi, gente? Né? Esse é o ponto. Foi tão assustador que os apóstolos ficaram o quê? Desesperados. Não é fantasma, meu Deus, ficaram gritando para um lado, o que é isso? Porque eles nunca tinham visto nada parecido. Sim ou não? Muito bem. Então, foi. Então a gente tem algo sobrenatural. E eu quero hoje dar atenção não à tempestade, que a gente já falou semana passada, já está resolvido isso. Mas a gente precisa entender o que é sobrenatural. Veja, Jesus se apresentou de forma Jesus se apresentou a eles de forma sobre... Beleza. Então, esse discípulo, Felipe, racional, cara dos números, um cara questionador. Eu confesso que eu também sou um pouco disso, já falei, né? Eu sou meio questionador, gosto de questionar as coisas. Eu não gosto de sair acreditando tudo que me conta. O Eric, eu andei por cima da água. Sei. E daí? Né? Eu fico assim, né? Imagina, eu fico... Tá, eu sou meio assim. Ah, porque o profeta me falou e que eis que te digo. Eu sou meio assim, eu sou questionador. E aí, eu pergunto para vocês, Jesus se apresentou de forma sobrenatural para Filipe também? Sim ou não? Se ele estava no barco, ele também viu Jesus de forma sobrenatural. Beleza. Vamos falar de outro. Já que a gente está falando de questionável, sabe quem estava dentro do barco? Tomé. Grande Tomé. Quem lembra do Tomé? Não lembra não? Tomé? Lembra? Quem foi Tomé? E Raquel não lembra não. Não lembra de Tomé? Hã? Que tem que ver para crer. Exatamente. Não, só... E existem pessoas na igreja por aí, assim? Não. Se eu não ver... Não. O que é? Você andou por... Larissa andou no... Cadê o vídeo? Mostra o vídeo. Você não foi? Então, história. Não, ainda foi montagem. Não, deixa eu ver aqui o frame. Não, ó, foi montagem. Foi lá no... Né? Então, e veja, Tomé, um cara super cético. Jesus se apresentou para ele sobrenatural também? Também. Outro. Natanael. Natanael tinha um perfil mais sincero, mas ao mesmo tempo crítico. Conhece gente assim? Que é super sincero. Fala o que dá na telha. Chega até irrita às vezes. Tão sincera que a pessoa é. E a pessoa critica tudo. Oh, por que o Eric bota essa garrafa lá de cá? Por que não começa no... Por que esse ventilador tá... Não, sabe, já viu assim? Tudo tá reclamando, tá criticando, tá enchendo o saco ali. E a sua sinceridade, às vezes...
Qualquer semelhança é mera coincidência. E vocês acham que Jesus se apresentou de forma sobrenatural para Natanael também? Por quê? Porque ele também estava no... Muito bem. Outro, Simão Zelote. Era um perfil intenso, revolucionário. Ele fazia parte de um grupo chamado Zelotas. Um grupo que ficava no deserto, tramando formas de invadir e acabar com Roma, acabar com o Império. Aquele revolucionário, sabe? Trazendo hoje para o universo mais da política, é aqueles bolsonaristas que vai, e vamos, e Lula, vai, faz os... Sabe? Só para a gente contextualizar. Né? É tudo muito ferro e fogo. Não, vamos revolucionar, né? Vamos fazer, vamos... O que é? Vamos evangelizar? Vamos, todo mundo, vocês vão pro inferno e não sei o quê. Já viram gente assim? Tem gente assim nas igrejas por aí? Revolucionário, tudo, né? E Jesus também se apresentou de forma sobrenatural para esse. Outro, Tadeu. Aliás, Judas. Quem é Judas? Você lembra de Judas? Quem foi Judas? O traidor, né? Judas era ambicioso e ganancioso. Tudo ele, E tudo indica, a história, que ele era o administrador dos bens ali, dos apóstolos. E dizem as lendas que ele tinha um caixa dois ali, né? Ele é o ladrão, né? Será que tem gente assim na igreja? Tem nada? Tem, gente? Olha, gente. E olha só que interessante. Jesus também se apresentou para ele de forma sobrenatural? Próximo. Tadeu. Tadeu era um cara curioso e questionador também. Sabe aquelas pessoas que vêm para a igreja só para ver o que vai acontecer? É um cara curioso. Ele vem só para ver o que vai pregar, o que vai ter de comida, qual a roupa a Raquel vai vir, se ela vai vir, né? É curioso. Tá sempre vindo, querendo saber o que vai, o que houve, o que é. Não vem por causa de Jesus. Mas é o cara curioso, ele vem e tal, quer espiar. É o Pedro, não? A cara do Pedro. Sei não, fez pergunta à toa, hein? Tiago. E também Jesus se apresentou para esse, de forma sobrenatural. Tiago já era mais discreto, mais humilde. Bem discreto, tranquilo na dele, de poucas palavras, Diego, né? Alguém tranquilo na dele. Jesus também se apresentou de forma sobrenatural para ele. Mateus. Quem era o Mateus? Quem lembra? Mateus era o publicano, o cobrador de impostos. Aquele que o povo de Israel odiava, né? A figura de um publicano. E Mateus era alguém mais observador, mais calculista, mais metódico ali, tudo, né? Cara frio, calculista. Se conheceram gente assim? Chega, senta no culto. Está sempre observando tudo. Opa, tudo bem? Opa, tudo. Desconfiado. Conheceram gente assim? Está sempre ali, desconfiado. Desconfia de tudo. Está sempre atento. Não, alguém pode me passar a perna, alguma coisa, né? Conheceram gente assim? Jesus também se apresentou para esse. Onde que o Érico vai chegar, hein? Vamos ver. 9 e 10 aqui dos apóstolos. Tiago e João. São dois irmãos. Esses dois eram os mais próximos de Jesus. Tinha os 12 e tinham 3 que eram tipo os best, a Laura fala, né? Best friend, né? Os melhores amigos. E eles eram o quê? Pescadores. Como é que é a figura de um pescador? Vocês já viram pescadores por aqui? Já tiveram oportunidade? Normalmente são pessoas de terno, gravata, um carrão do ano, de iPhone. Não? Pescador? Não? Como é que é aqui, os pescadores daqui? Com a roupa rasgada, com um negocinho aqui, aquele mato aqui, o chapeuzinho, né? Fala tudo errado, uma redezinha, que fala tudo errado, é o tal do broco, o pessoal fala aqui, né? O broco. Pois é, Tiago e João eram exatamente esse estereótipo. Pessoas humildes, simples, mas sinceras. Característica deles, eram pessoas apaixonadas por Jesus. Eles estavam em tudo. Já conheceram gente assim? Vamos fazer evangelismo, tô dentro. Preciso de alguém para lavar. Opa, que horas? Não, vou chegar antes. Olha, a gente precisa de alguém para comprar. Não, vou agora, vamos lá.
é pau para toda obra, já viram gente assim? Não tem não, professor, não tem tempo ruim. A hora que você precisar, ela tá lá, a pessoa é apaixonada, ela quer fazer a obra, ela quer trabalhar. Ela não tem tempo ruim, já viram gente assim? Jesus também se apresentou para essas pessoas. E por fim, último, não menos importante, Pedrão. Quem era Pedro? Pedro. Ah, não, mas antes eu pulei, desculpa. Pulei o irmão do Pedro, que é o André. Tiago e João eram irmãos, pescadores. Pedro e André também eram irmãos e também eram pescadores. Só que André era mais discreto, mais proativo. Um cara que fazia as coisas, mas ele era na dele. Não gostava de holofote, não gostava, né? Ele fazia as coisas, mas não... Porque tem pessoas que fazem e fala que fez, né? Tipo assim, vou lá evangelizar. Ó, eu que evangelizei, hein? Né? Amostradinho. Tem pessoa que vai lá, faz e ó, só faz. Esse é o André. E aí, por fim, Pedrão. O Pedro era de um perfil impulsivo, corajoso, e o que eu escrevi que não dá para entender? Instável. Impulsivo. O que é uma pessoa impulsiva? Pensou? Pei. Conhece gente assim? Que manda na lata? Pei. Eita, ó. Que manda na lata. É, puf, não, e aí? Como é que você tá? Não, tô mal. Qual é o problema? É, tô mal mesmo. E aí? Pessoas impulsivas, pessoa que... Você der uma cutucadinha, já... Ah, o que é? Qual o problema? Isso aqui, né? Pessoas impulsivas. Ao mesmo tempo, instáveis. Ora, tá bem, tá alegre. Dia seguinte, tô mal. Aí no outro dia, não, eu tô bem, vambora e tal. Instável. Mas ao mesmo tempo também são corajosas. Demora para poder ter uma atitude, mas quando vai, vamos. Vamos para sair do Marco Freire, vamos lá para Caixa Prego? Vamos! Jesus se mostrou para Pedro também. Onde você quer chegar, Eric? Olha só que interessante. Olha só o perfil da igreja que Jesus tinha. Misturado, né? Vamos pensar dessa maneira? Jesus como um pastor. E ele disse porque, sim, os apóstolos foram os primeiros membros da igreja de Jesus, se assim podemos chamar. Faz sentido ou não? Porque eles que deram continuidade ao ministério de Jesus e instalando igrejas, evangelizando em várias nações. Depois lá na frente veio Paulo para agregar ainda mais em outros lugares. Então, esses são os perfis daquela igreja de Jesus. Como a Raquel lembrou. Tudo misturado, um pouco de tudo. De que a gente já conhece hoje. Né? Esses foram os homens ao qual Jesus se revelou para eles de forma sobrenatural. Porque às vezes Jesus se revela para a gente de várias maneiras, sim ou não? Às vezes Jesus se revela para a gente de uma forma natural. Às vezes a gente está aqui lendo a Bíblia e aquilo que a gente leu, tocou no nosso coração. Às vezes, alguém chega perto de você, te dá uma palavra, você fala, caramba, era essa que eu estava aguardando, era isso que eu estava precisando. Sim ou não? Agora, tem coisas que não dá para explicar, eu falei de Vânia, ô Larissa, tem coisas que é sobrenatural, você não tem como explicar o que Jesus faz. E o que eu quero enfatizar? Todos eles estavam no mesmo... E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Olha só, eu vou enfatizar isso. Se você olhar o texto, ele vai usar todo plural. Por exemplo, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, plural. E os discípulos, plural. Ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Tudo no plural. Ou seja, os 12, tudo no mesmo contexto. Ok? E exclamaram, plural. É um fantasma. E tomados, plural. De medo, gritaram, plural. Ok? Estão me acompanhando? E Jesus imediatamente disse, não temas, sou eu, tal. Tudo no plural. Jesus, ele veio, se mostrou para todo mundo. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo gritou. Mas aí aqui o plural acabou. Jesus veio para todo mundo. Jesus se revelou para todo mundo. Jesus fez algo extraordinário na frente de todo mundo. Mas quantos se levantaram para falar, eu quero ir aí também? Só um. E quem foi?
mais improvável. Sim ou não? Mais ignorante. Logo, o Brutus. Já viu aquele desenho do papai? Só um. Ele, e você já conhece a história. Quantos andaram por sobre as águas? Quantos? Hã? Vocês não leram, não? Quer que eu leia de novo? Quantos andaram por cima da água além de Jesus? Só Pedro. Quantos tiveram coragem para descer do barco? Quantos viveram o extraordinário? Mas será que Jesus veio só para Pedro? Jesus disse não tenha mais só para Pedro? Foi para todos? E por que só um se levantou? Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm um desejo no coração de viver coisas extraordinárias? Sobrenaturais com Deus? Tem, de verdade? Eric, como eu faço para ter essas experiências? Como que eu faço para sair desse mundinho tão xixelento que eu vivo, tão comum? A gente vai aprender agora com ele, Pedrão. O estúpido, ignorante, bruto, cavalo. Na mesma escola que aprendeu junto, cara. A mesma turma. O que a gente tem que aprender? A primeira coisa. Pedro foi o único que teve a coragem de levantar o dedo e questionar algo para Jesus. Você quer viver algo diferente em Deus? Primeiro, já que tenha coragem para fazer algo diferente por Ele. Veja, eles estavam no meio da tempestade, o vento batendo, aquela coisa toda que a gente já falou. Todo mundo estava no mesmo cenário, todo mundo estava com medo, Pedro também, todo mundo ali. Só Pedro levantou a mão, falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir para aí. Pedro foi o único a fazer diferente. Onde era o local mais seguro naquele momento? Hã? No barco. É o lugar mais seguro. Estou na tempestade, vou ficar quietinho aqui esperando passar, né? E esse é o nosso problema, Raquel. Às vezes, a gente quer viver coisas extraordinárias com Deus. Mas a gente tem medo de se lançar. Tem medo de arriscar. Tem medo de fazer aqui, porque veja, são 12, né? Faltou dedo aqui. 12. Só um. Representa quantos por cento isso? 10% seria 1 de 10, né? Se é menos de 10%, não precisa. Menos de 10% falaram, eu vou. E às vezes o nosso problema é que a gente quer fazer o que todo mundo faz, Raquel. Entendeu? Não é possível. Às vezes, a gente entra para a igreja, lá na igreja, o pessoal chega todo mundo atrasado, né? Eu vou chegar também. O pessoal só ora na igreja, então também só vou orar na igreja. O pessoal só lê a Bíblia de vez em quando. Então... Nós, seres humanos, temos a tendência de seguir a manada. Se todo mundo está quietinho, vou ficar quietinho. Se todo mundo bebe, eu vou beber. Se todo mundo fuma, vou fumar. Se todo mundo xinga, e aí vai. Infelizmente, o ser humano tem a tendência de sempre seguir a manada. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, se quisermos vivermos coisas extraordinárias em Deus, é sair da manada. Às vezes a gente quer viver coisas diferentes com Deus, mas a gente vive uma vida da mesma forma. A gente quer viver sempre do mesmo jeito e espera em Deus coisas diferentes. Isso não vai acontecer, Larissa. Se você quer viver algo extraordinário, esteja preparado para fazer coisas extraordinárias. Fique tranquilo, tá tudo certo. Depois a gente passa o Pix e está tudo resolvido. Não tem como. Veja, aqueles homens viram um milagre acontecendo, sim ou não? Mas eles experimentaram? Não.
E às vezes, Raquel, a gente até vê o milagre acontecendo na casa da Larissa, na casa da Silvana, na casa do vizinho do lado, na casa do vizinho do outro. E a gente fala, que hora que vai chegar a minha vez? Né? Não é possível. É uma coisa errada. Eu tô indo pra igreja direitinho, eu tô aqui na moral. Pô, parece que Deus opera em todo mundo e esqueceu de mim, ué. Realmente, às vezes não bate isso no coração da gente. É aquela história da grama do vizinho sempre está mais verde. É a mesma coisa aqui. 11 apóstolos. E eu estou falando de apóstolo. Estou falando de crente. Estou falando de gente que tinha vida com Jesus ali. Eles simplesmente... Não. Jesus está andando? É Jesus, é? Legal. Deixa ele lá. Deixa eu ficar quietinho aqui. Já ouviram falar no termo zona de conforto? Às vezes a gente prefere ficar lá. Por exemplo, a Raquel falou que não vinha e tal, não sei o quê. Poderia ter ficado em casa. Tranquilão. Tô sem carro, tô sem dinheiro de passagem e tal. Tem um Netflix aqui de boa. Mas ela decidiu o quê? Sair da zona de conforto. Botar a sandalinha. Poderia ter vindo de tênis para poder caminhar. E falou, não, eu vou a pé. Quanto tempo andando? 20 minutos? 30? 50? 50 minutos andando. Vocês concordam que muitos poderiam fazer a mesma coisa, mas não? Por quê? O que é mais confortável? Eu sair e passar 50 minutos andando para ver o Eric falando ou ficar no conforto do sofá vendo televisão? Ou na internet ou qualquer outra coisa. E às vezes a nossa tendência é ficar na zona de conforto. Só que se quisermos vivermos coisas extraordinárias em Deus, precisamos ter a coragem de fazer diferente. Sabe o que é interessante, Larissa? Pensa comigo. Quando Jesus se apresenta, Pedro se levanta e fala o quê? Ah, é? É Jesus mesmo? Se é Jesus mesmo, fala o seguinte: manda eu ir aí também andando sobre o mar. Vamos ver se é o Jesus mesmo. Se for Jesus, eu vou andar sobre o mar também. Ok? Você pararam para pensar que poderia ser diferente? Não sei vocês, mas se eu estou ali, o que eu pediria, Raquel? É Jesus mesmo, é? É Jesus mesmo? Não põe aqui então, pô. Pra ver de perto. Chega aí, pô. Eu faria isso. Pô, aqui tá chovendo, tá ventando, pô. Chega mais perto aí, pô. Aqui, ó. Vem aqui pra eu ver aqui, ó. É ou não é? Pô, eu ir lá? Não, peraí. Não vem cá você, ué. Faz sentido ou não? Ou então, é Jesus mesmo? É Jesus mesmo? Então eu falo o seguinte, eu não estou conseguindo ver. Tá ventando pra caramba e tal, não sei o quê. Você já tinha feito isso um dia desse, não foi? Acalmou a tempestade lá com a gente. Acalma essa aqui também. Acalma a tempestade que eu consigo te ver legal. Faz sentido? Tô falando pra você que eu sou questionador? Eu sou terrível, gente. Eu não quero saber. Eu falei logo assim, foi isso. Acalma a tempestade e eu posso te ver melhor então. Véio. Mas Pedro não fez nada disso, Raquel. Pedro falou, se é Jesus, manda eu ir aí. Igualzinho o senhor tá. Se o senhor tá vivendo um milagre, eu também quero. É aí que tá. Sabe qual é o nosso problema, Larissa? É que às vezes a gente ora errado, cara. Sabia? Às vezes a gente ora errado. Às vezes a gente está orando, a gente está no meio da tempestade. Dor, luto, instabilidade, tudo isso que a gente já falou. E a gente está orando para Deus acabar com a tempestade. Sim ou não? Que é? É glória a Deus, é? Cachorro dando glória a Deus. E às vezes a gente está orando, Raquel. Jesus, calma essa tempestade aí. Jesus, abre a porta que eu estou precisando. Jesus, afasta essa coisa ruim que está me perturbando aqui. Jesus, tira isso de mim. Sim ou não, gente? A gente está orando para Jesus acalmar a tempestade. Mas sabe um fato interessante, Larissa? Que a gente precisa enxergar no texto? É que o milagre, o extraordinário, aconteceu. Em que momento? Antes, durante ou depois da tempestade? Não é possível. Durante. Não foi no final? Não foi antes? Durante. Durante a tempestade. Por que a gente então pede para Jesus acalmar a tempestade?
E aí a gente está aqui, Senhor, afasta de mim, e não sei o quê, e Deus está falando, não, é justamente aí que eu vou mostrar o meu poder. Se não houvesse tempestade, não haveria um Jesus que acalma uma tempestade para ser adorado, sim ou não? Então, às vezes, as tempestades existem para a gente entender que só Ele é Deus. Às vezes, Raquel, sim, Deus permite certas tempestades na nossa vida para Ele manifestar o seu poder. E foi o que aconteceu com os apóstolos. E é o que pode acontecer com você. Você está num momento de tristeza, de dor, de luta, de dúvida. É exatamente aí que nós devemos falar, Senhor, eu estou passando por isso. Eu estou passando por essa tempestade, por esse momento de dor, de luta. Mas eu não vou te pedir que o Senhor me livre disso. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a enfrentar. Eu quero ver a tua glória, eu quero te experimentar de forma sobrenatural. Enquanto os outros ficaram sentadinhos lá no conforto, esperando tudo passar, Pedro teve a coragem de levantar a mão e falou, então tá, se é o Senhor, faz eu andar por cima das águas também. É tipo assim, poxa, eu vi um milagre na casa da Larissa, velho. Jesus salvou ela, salvou o marido, a filha, o filho, salvou todo mundo. Pô, se o Senhor fez isso na Larissa, eu quero que faça na mim também. Se a Raquel viveu o milagre, eu falei, peraí, não. Se o Senhor fez milagre na Raquel, peraí, também quero aí. O que tem que fazer? Ó, a Raquel passou 3 dias orando, direto, sem comer, sem beber. Perdeu 5 quilos. Pronto, você tem que estar disposto também. Né? Porque as pessoas querem viver o milagre, mas não têm a coragem de sair do barco. Precisamos, Raquel, ter coragem para sair do barco. Sair da zona de conforto. Porque o nosso corpo quer o conforto. O nosso corpo não quer passar horas orando. Nosso corpo não quer ler a Bíblia. Nosso corpo não quer vir para os cultos. Nosso corpo não quer nada, na verdade. Nada que preste o nosso corpo quer. Só quer comer e ficar lá descansando. Só que se a gente quiser viver coisas extraordinárias, a gente precisa fazer coisas extraordinárias. Faz sentido? Amém? E nesse momento, Pedro aprendeu na prática o que a gente aprendeu na teoria, no discipulado, sobre fé. Não foi isso que Jesus falou? Homem de pequena fé, por que duvidaste, né? E às vezes a gente sabe a teoria. A gente sabe que... Mas Pedro vive na prática. O que é fé, Raquel? É você... Não é você olhar para o chão e saber que se você botar o pé, você não vai cair. Isso é fé? Não. Isso é no máximo pensamento positivo. Porque eu posso escorregar. O piso pode estar solto. Então, eu vou torcer para não cair. Isso não é fé. O que é fé? É olhar para o mar, saber que se eu botar o pé, eu vou afundar. Mas eu sei que aquele que mandou ir, ele vai providenciar o milagre. Observa que Pedro, ele não foi do nada lá e... então eu vou também. O que Pedro fez, Larissa? Se o senhor mandar, eu vou. Se o senhor mandar, eu vou. E o que Jesus falou, Raquel? Não, ele era errado. Jesus falou assim, não, rapaz, isso aí é só para mim, eu sou filho de Deus, rapaz, você é doido? Isso não é para qualquer um, não. Isso é para filho de Deus, isso aí eu sou todo poderoso, rapaz. Nem os anjos fazem isso. Você quer andar, você é doido? Lê aí que não foi. Foi não? Foi o quê? Jesus falou, tô aqui andando, tranquilão, surfando a onda. Pedro falou, se é o Jesus, manda eu ir aí então. Jesus falou, parei, tô parado te esperando, pode vir. E aí, quando Jesus lança, fala, vem, o que Pedro fez? Voltou para o barco? Por que às vezes a gente não tem coragem para fazer o que tem que ser feito? Às vezes Jesus já falou com a gente há muito tempo sobre alguma coisa. Quando a gente chegou aqui em Sergipe, a gente já sabia que a gente ia começar o trabalho.
Mas eu tive de sair do barco. Eu falei, tá, mas se eu abrir e não tiver ninguém? Pô, mas se não. E se isso? Pô, mas tem uma igreja do lado, tem uma ali, mas. Eu fiquei nessa. Jesus só assim, Larissa. Vem. Vem, rapaz. Mas, Senhor, se eu botar o pé, eu vou afundar. É o que eu estou vendo. Mas a fé é justamente o que você não... Não é isso que a gente aprendeu? Na teoria? O que falta? Prática. Acreditar na Larissa. É falar, se Jesus mandou eu ir, meu irmão, primeiro eu boto o pé. Depois vai vir o chão. Só que o nosso problema é que a gente quer ver o chão primeiro. Quando tiver um número grande de gente, eu vou fazer o culto. É isso que eu pensava. E às vezes a gente está esperando. Não, quando acontecer isso, eu faço isso. Quando acontecer tal situação, aí eu faço. Quando Jesus está nos convidando, cara, vai e faz. Simplesmente acredite, simplesmente creia, simplesmente tenha fé. E aí, Pedro sai do barco, Raquel, Larissa. Pedro tem a coragem de sair. E a Bíblia vai dizer que ele começa a andar sobre as águas. Ele vive o sobre. Só que o que acontece logo em seguida? A Bíblia vai dizer que ele começa a perceber o quê? Os ventos. E ele tem medo. No meio do sobrenatural. Imagina, você está ali andando sobre as águas, tô tranquilo. E do nada você percebe, rapaz, isso aqui que eu estou fazendo é doideira, né, velho? Isso aqui é perigoso, eu posso cair. Puf. Começa a afundar. A dúvida é a ausência da fé. Então eu vou, afundo. E no momento que ele afunda, Pedro faz o quê? Grita, pedindo socorro. Jesus, me salva! E o que a Bíblia vai dizer logo aí, Larissa? Que Jesus prontamente estendeu a mão e ajudou. O que isso quer dizer, Eric? Quer dizer que às vezes, no meio da tempestade, quando a gente está afundando, Larissa, quando parece que nada vai dar certo, parece que vai dar tudo errado, porque faz sentido, você só grita com alguém que está longe, né? Eu tento conversar com alguém que fala mais alto, você está aqui conversando com a pessoa está gritando, você, eu sou assim, fala baixo, cara, estou aqui do todo lado aí. A Laura às vezes está aqui conversando e ela fala alto, baixa o tom, né, Lorenzo, né? Baixa o tom, rapaz, está aqui, não é agonia isso? Você está... Então, normalmente você grita com alguém que você está lá do lado, para a pessoa te ouvir, você dá um grito. Então Pedro, naquele momento de desespero, talvez ele não tenha nem visto Jesus, nem lembrava que estava ali pertinho. Ele gritou pedindo socorro. E a Bíblia vai dizer o quê? Prontamente. Ou seja, Jesus já estava pronto. Estava ali só esperando o momento para estender a mão. Na mesma hora salvou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus já está pronto com o socorro. Érica, eu tenho medo de fazer e dar errado. Jesus sabe disso. Ele sempre vai estar pronto do seu lado. Caso algo dê errado, ele vai te ajudar. E às vezes a gente tem medo de se lançar em algo, Raquel. A gente tem medo de fazer algo que a gente sabe que tem que ser feito. Estou falando coisas que Jesus já falou pra gente. Deus já me falou coisas. Deus já te falou coisas. Deus já te falou coisas. E às vezes a gente fica aqui, dentro do barco. Não é comigo não, é com o outro. Jesus falou, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Vou pro culto da quarta-feira, né? Tem um discipulado na quinta, e tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Pra mim, tá bom. Mais que isso estraga. Jesus está só ali, em cima da água. Eu tô aqui te esperando. Você não quer viver isso aqui, não? É necessário ter coragem para você sair do barco. Pô, Eric, mas e se eu afundar? E se não der certo? E se... Você esqueceu que Jesus está logo ali? Se Jesus mandou você ir, vá. Se Jesus mandou você fazer, vá, que Ele vai te ajudar. O grande problema da tempestade, Larissa, às vezes nem é a tempestade, sabia? Às vezes o problema, às vezes a gente acha
que os nossos problemas são o problema. É a falta de dinheiro que é o problema, é a doença que às vezes é um problema, às vezes a má companhia que é um problema, às vezes a gente acha que o nosso problema é um problema, mas não é. Às vezes, a ausência de Jesus que é o problema. Porque, veja, de novo, todos nós vamos passar por tempestade. Todos estavam no mesmo barco, na mesma tempestade. Mas o que aconteceu quando Jesus bota o pé dentro do barco? Imediatamente a tempestade acabou. Ou seja, e é claro que existe outra passagem que Jesus estava no barco, mas teve tempestade. Foram lá, acordaram Jesus e tal. Né? Você lembra dessa história? Então, quero dizer, de novo, Jesus não vai nos livrar da tempestade, Raquel. Mas Jesus, ele vai nos livrar na tempestade. Ele vai estar lá com a gente. Às vezes, os dias difíceis vão chegar. Mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente tendo fé, mesmo a gente fazendo tudo direitinho, vai dar ruim uma hora. E que a gente vai desesperar. Fica tranquilo. Que o problema é aquele pessoal que está lá fora sem Jesus. Eles vão se desesperar, vão enfiar a cara na bebida, vão se jogar da ponte, vão fazer um monte de loucura. A gente não, a gente tem Jesus. Tu vai passar pela mesma tempestade. Mas Jesus vai acalmar quando precisar, ele vai nos dar o suprimento, ele vai nos salvar e principalmente nos fazer viver coisas extraordinárias. Gente, eu lembro da pandemia. A pandemia foi um caos total. A Sil pegou Covid, depois pegou bactéria, infecção bacteriana, ficou muito mal. Quase foi de arrasta para cima. Assim como a pandemia foi para todo mundo, sim ou não? Foi ruim para todo mundo. Eu perdi um irmão no Rio. Talvez vocês já perderam também parente. Foi um caos total. Mas foi durante a pandemia, em que muitas empresas quebraram, muita gente perdeu os seus empregos, muita gente se afastou da igreja, muita gente, tanta coisa aconteceu, que Deus fez coisas extraordinárias na minha vida. Deus supriu a nossa necessidade. Deus curou a Silvana. Deus me fez iniciar um negócio que eu jamais sonharia em iniciar e que está de pé até hoje. Durante a tempestade. Eu lembro que durante a pandemia a gente começou, já contei disso, né? A gente começou a vender batata recheada no iFood. Mas não é tipo a Edvânia que, não, eu cozinhava, fazia, embrulhava, botava na mochila de bicicleta. Entregar isso aqui tudo de bicicleta. Aí voltava, tem outro pedido, vamos fazer. Ela adiantava alguma coisa, eu ia montar, subia e ia. Às vezes eu tinha que desligar o aplicativo que me dava tempo de eu ir fazer, voltar outro, né? Era só eu para tudo, né? E aí, enquanto isso, vocês acham que eu ganhava dinheiro suficiente para tudo? Claro que não. Era só mesmo o básico ali, cara. Era só mesmo para comprar o pão, a carne, o básico do básico. Mas durante a tempestade que eu comecei a estudar, eu lembro até hoje, eu sentado naquela mesa lá da Dona Expedita, aquela mesinha lá de madeira velha, eu pegava um computador que eu comprei por R$300, um notebook no OLX, R$300. Imagina a coisa boa que era. Dá vontade de tacar na parede, bicho, tão ruim que era, mas era o que eu tinha. Eu sentado, computador ali. Não, mentira, não, eu comprei o computador depois. Era no celular mesmo, um Motorola todo folengado. Eu aqui fazendo aqui, e com vídeo aqui, assistindo coisa de internet. Eu falei, deixa eu aprender isso aqui. Eu fazendo a batatinha aqui, assistindo o vídeo. Aí caía cabelo, saía um negócio, fazia um negócio errado, consertava, distraía, mas estava ali aprendendo. Durante a tempestade, Deus foi me orientando e foi me conduzindo para onde a gente está hoje. Durante a tempestade. Então, às vezes, o problema não é tempestade, Larissa. O nosso problema é que a gente não abre os olhos para ver as oportunidades que estão diante de nós nas tempestades, cara. De novo, Jesus estava de frente para quantos? Todos. E às vezes a gente acha, Larissa, que certos milagres é só o pastor que vive. A gente acha que certas coisas que Deus só vai fazer porque o cara é pastor, porque o cara é líder, porque ela é estudada, fez faculdade. Não, isso não é para mim. Quem te disse isso? Você acha que esse Pedro, por exemplo, o André,
tivesse feito a mesma coisa, Jesus falar, não, você não, vaza. Só o Pedro. Pedro, vem cá. Não, mas eu nem queria. Não, mas é você. Aquele não pode não. Vocês imaginam Jesus falando isso? Só um foi. Jesus, gente, é o que eu sempre falo. Jesus, ele quer fazer coisas da mesma forma que fez na minha vida, que quer fazer na de vocês. Eu não tenho o poder de monopolizar o poder de Deus, de falar, não, gente, isso aqui é só pra mim. Espera aí que eu vou orar por você, Larissa. Porque quando eu orar, um milagre vai acontecer. Pelo amor de Deus, gente. O mesmo Deus que ouve as minhas orações é o Deus que está no seu quarto, no secreto. Você tranca a porta, todo mundo vai dormir, você fica sozinho. Você fala, será que Deus vai me ouvir? Ele já está lá antes de você chegar. Antes de você entrar no quarto, ele já estava ali, só esperando. E aí? Vai ser hoje ou vai deixar para amanhã de novo? Ah, eu já estou cansado. Jesus está só assim. Poxa, eu já estava aqui doido para liberar meu poder na vida dela, mas está cansada. Somos ou não somos assim? Antes de você pensar assim, eu acho que eu vou orar, o Espírito Santo já está ali, ó, só esperando. Opa, é hoje, hein? É hoje que eu vou tocar no coração dela, ela vai sentir uma queimação no peito que ela nunca sentiu. Aí você fala, hoje eu vou deixar para amanhã. Tô cansado. Deixa eu ver um filme, deixa eu ver o que está aqui no o que está aqui no Instagram. E aí esse Instagram, você sabe como é que é, nessas redes, né? Instagram, YouTube, todas elas. Você entra, não sai mais. Né? Eles foram feitos para isso mesmo. Você clica ali, às vezes eu vou no Instagram, eu quero colocar, já vi muita gente fazendo isso. Às vezes eu vou colocar um vídeo aqui, que eu gravei alguma coisa, vou botar no meu Instagram. Aí você entra, que maneiro isso aqui, mano. Aí você vai. Aí você vê, o que eu vim fazer mesmo? Caraca, o vídeo que eu ia botar, cara, não sei o quê. Né? Já aconteceu isso com vocês? Caraca, o que eu tava fazendo mesmo? Às vezes você pega o celular para ver qualquer coisa, fazer uma coisa importante, subir um vídeo, alguma coisa. Aí você vê uma notificação. Aí você olha, pronto. E o Espírito Santo está bem ali. Poxa, era hoje que eu ia dar uma queimação no peito dela e ela ia voar, que ela... Tá bom. Vamos ver se ela vem amanhã. O mesmo Deus que está na minha vida está disponível para mudar a vida de vocês. Mas por que não muda, Eric, então? Porque é preciso eu preciso me lançar. Sair da zona de conforto. Sair daquela proteçãozinha. Eric, mas se eu for, posso me molhar. Se eu for, posso me escorregar e me machucar. A gente não quer correr risco, cara. Sim ou não? Ah, mas se eu ler a Bíblia, eu posso dormir. Se eu me ajoelhar, eu posso cochilar. Já falei pra vocês, de um tempo pra cá, eu tô a Bose Red Bull de noite. Pra não dormir. E eu fico nervoso com isso. Caraca. Não, peraí. Então, assim, é preciso fazer coisas extraordinárias para viver coisas extraordinárias. E para terminar, eu fico imaginando, Larissa, eu já falei isso, né? Mas eu fico imaginando o dia seguinte do milagre, sabe? Eu fico imaginando, porque foi algo extraordinário, né, cara? Você acha que... Imagina a Larissa chegando aqui, falando que foi na praia, tá lá e começou a andar em cima da onda. A notícia... Imagina que alguém filmou isso, velho. E botou no Instagram. Ia viralizar, não ia. Ia dar milhão fácil aí. Ia aparecer na TV, ia estar o pessoal da Record, da Globo ali na porta, querendo fazer entrevista, sim ou não? Ia aparecer lá na Eliana, nos famosos da internet, né? Agora imagina na época. Deu um bafafá ou não deu? Agora, imagina mais Vila de Pescador. Vila de Pescador, tem como dar as histórias. Aí eu fico imaginando os grupinhos assim, rapaz, você viu que tá sabendo que rolou na rádio ontem? Pô, tem um pescador que andou em cima do mar, velho. Você viu? É mesmo, eu fiquei sabendo. Como é que foi isso? Eu falei, não sei, cara. Falaram, né? Mas será que é verdade? Não, tinha 11 dentro do barco que viram. Tem 11 testemunhas. É mesmo, pô, que loucura, como é que é isso? Não sei, velho. Se o cara pisar, ele afunda, mas não... Como é que... Eu fico assim, né? Como é que pode ser pisar e não... Isso não consegue... Você já pensou isso? Isso não entra na minha cabeça. O negócio é molhado, afunda, você... Cara, eu não sei como é que é isso, não sei. Aí fica ali aquele burburinho comentando como é que deve ter sido e não sei o quê. E aí do outro lado, alguém chega... Rapaz, você viu falar
Do homem que andou em cima do mar? Pô, fiquei sabendo. Esse cara sou eu. Foi eu. E como é que foi? Eu vou te explicar. O que eu quero falar com isso? É preciso escolher qual história vocês vão contar para os outros. As histórias dos outros ou as suas próprias histórias? Qual testemunho, Raquel, você vai querer contar? Do Eric? Da Larissa? Da Silvana? Ou os seus próprios? Tem algum problema em compartilhar testemunho dos outros? Óbvio que não. Até porque aqui tem vários. Sim ou não? Problema nenhum. Se eu chegar com um amigo, deixa eu contar uma história que eu vi na Bíblia. Olha, deixa eu te contar uma história da amiga lá da igreja chamada Larissa, que ela passou com Jesus, deixa eu te contar. Tem problema? Zero, pelo contrário. Esse testemunho serve para edificar uns aos outros. Mas o que é melhor, Raquel? Você contar a história da Larissa, do que Jesus fez na vida dela, ou você pegar e contar o que Jesus fez na sua. Você está me entendendo? Se a gente não tiver atitude, coragem, Raquel, para dar um passo e ir, poderia dar vários exemplos. Por exemplo, nós estamos aqui nisso. Já fiz isso várias vezes. Quando a gente saiu do Rio, a gente não sabia como ia ser. A gente falou, Jesus, é para ir? Ele falou, vem. Falei, vamos? A gente combinou. Vamos. Então tá, então vamos embora. Como é que vai ser? Não sei. A gente vai botar o pé e o chão vai ter que vir. Estamos aqui até hoje. Você acha que foi fácil? Não foi, gente. Mas em todos os passos que nós demos, quando a gente achava que acha que agora não vem não, agora vai dar ruim, o chão vinha. E opa, tá firme? Tá. Então vamos dar outro? Que veja, é um passo depois do outro. Você não pode caminhar no lugar só com um passo, concorda? Eu quero ir daqui para ali, vou dar um passo. Ih, não cheguei. O que eu preciso fazer? Ainda não cheguei. O que eu tenho que fazer? Por que a gente só dá um passo e para, então? Por que a gente começa as coisas e não termina? A gente começa um plano, até botei lá no grupo, vocês viram hoje, um plano de leitura. Talvez vocês comecem. E é bom começar. Mas aí faz uma semana. E aí, Larissa, como é que tá lá? Eita. Até comecei, Eric. Mas acabou que eu esqueci, não sei o quê. Somos ou não somos assim? Não, Eric, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou ali 7 dias de oração, direto, Eric. Beleza, glória a Deus, aleluia. No 4º dia, e aí, Raquel? Paz, sabe que eu esqueci? Eu viajei, eu fui não sei aonde. Somos ou não somos assim? Por isso que a gente não vive o extraordinário, Larissa. Se a gente quer viver, sabe, pessoas que você olha e fala, cara, eu queria viver o que o Dorico Pedro viveu. Você queria? Queria. Então por que você não saiu do barco, miserável? Por que você ficou lá igual um covarde? Às vezes eu me pergunto, cara, eu não posso ficar aqui me acovardando. Tem que botar a cara no mundo. Oh, mas você vai ter que receber pedrada. Vai. Está aí para isso. Ah, mas as pessoas podem te julgar. Estou nem aí para isso. Ah, mas se você entrar para a igreja, a tua família vai falar que vai acrentaiada, sei o que, deixa. Porque depois eles vão ter que contar meu testemunho de eu andando em cima das águas. É necessário a gente escolher, Larissa, qual testemunho a gente quer contar. Os dos outros ou dos nossos.